tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MachineCast. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso MachineCast, o podcast da Machinica, onde a gente fala sobre tecnologia, inovação, cidades inteligentes, sempre com convidados especiais que enriquecem aí a nossa conversa e as informações que a gente traz para o nosso público. Hoje eu estou aqui com o Jean Cardoso, parceiro, grande amigo aí de longa data. O Jean é CEO e fundador do Grupo Alltech. Embaixo do Grupo Alltech tem aí o projeto da GoMove, que é o projeto que a gente desenvolve junto aqui no Perini City Lab. E a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre inovação, sobre tecnologia, sobre como o Grupo Alltech e a GoMove estão impactando aí o mercado com soluções que buscam melhorar a mobilidade, buscam melhorar a eficiência dos processos nas cidades e trazer um pouquinho das novidades que o grupo tem aí no nosso mercado. Jean, bom dia, obrigado aí pela tua presença. Se quiser te apresentar rapidamente. Legal, Fabrício, sempre um prazeraço estar aqui com essa figura, tá aqui dentro do lab da Machinica, aqui no Perini City Lab, né? Uhum. Que iniciativa legal, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente poder compartilhar os nossos sonhos, os nossos projetos com pessoas aí do teu calibre. Obrigado. Pois bem, somos lá, Alltech, o Grupo Alltech é uma empresa de já 22 anos, nós somos da área industrial e a gente vem num caminho agora de se transformar numa solução one-stop shop para a indústria, onde nós juntamos máquinas, bens de capital dentro da área de transformação do aço, seja ela usinagem, seja ela corte, dobra, conformação, dentro do plástico, com injetoras, etc. E a gente adiciona ali dentro, Fabrício, soluções de engenharia com automação e ligando aquelas soluções e aquelas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, que passa pelo IoT, passa pelo Digital Twin, passa pela robótica, passa pela automação. E agora, já aí de antemão, estamos falando também de redes privadas 5G, etc. Né? Então está sendo bastante desafiador lá. E o que nos trouxe aqui, né, o que nos aproximou, foi este ímpeto de fazer com que a gente consiga reunir dados e informações a fim de entregar uma solução ao qual o nosso cliente ele precise e não que ele queira. E essa ânsia, essa vontade de fazer, Fabrício, fez com que nós precisássemos criar uma ponte entre o mundo da tecnologia, a inovação, ao mundo analógico da indústria. E esta iniciativa, esta ponte, fez com que nós fizéssemos parte aqui do ecossistema e que a gente visse na Venture Builder, ou seja, na construção, no auxílio, na ajuda de construção de ideias disruptivas e que orbitem o nosso ecossistema, iniciativas que de fato contribuam para isso. E aqui estou como partícipe de outro projeto fora do Grupo Alltech, que faz parte lá da estrutura societária, tudo numa Venture Builder que a gente construiu chamada Alltech Lab, mas a fim de olhar para a mobilidade, para o Smart City, de uma forma em paralelo, porque esse é um outro mercado qual a gente olha com muito bons olhos, de forma que aí esse assunto acho que é diretamente ligado aqui ao Perini City Lab e às ambições de vocês também. Sim, sem dúvida. Você falou aí nessa questão das tecnologias habilitadoras, né, da indústria 4.0, a gente discute isso muito nos grupos da ABI, da qual eu faço parte, e esse tema da conectividade é um tema que vem sendo levantado pelo pessoal, pelos grupos de trabalho. Isso tem muito a ver aí com o projeto da GoMove, né? Como é que você está vendo essa chegada do 5G? Como é que é hoje? Me explica um pouquinho como é que é a tecnologia hoje embarcada nos veículos e como que isso está sendo desenvolvido nos teus mercados aí de atuação hoje.
O que a gente percebeu, né, Fabrício? Primeiro, de que todo este contexto tecnológico, junto com o contexto dinâmico da inovação, muda muita coisa. E a gente entendeu que lá na GoMove nós não poderíamos pensar numa bicicleta para compartilhamento. Depois aí o nosso ouvinte ou as pessoas que estão nos assistindo, pesquisem lá gomove.app, que vocês vão poder ter uma ideia do contexto que a GoMove já se tornou. Que nós começamos, de fato, com as bicicletinhas elétricas compartilhadas nas cidades, mas a GoMove ela se transforma num grande ecossistema. Sim. E eu diria assim que a mola mestra deste sistema é o IoT. E quando a gente fala de IoT, como uma das tecnologias habilitadoras lá da indústria 4.0, que daí replicou lá para o outro ecossistema nosso, o IoT ele permite com que nós tenhamos uma tecnologia proprietária a fim de que a gente consiga conectar aquilo que é só uma bicicletinha em cima de um sistema de mobilidade ligado ao contexto de Smart City. Né? Então, o fio da meada está ali. Para te teres ideia, Fabrício, hoje nós já temos ali um elo de ligação através do IoT que a gente já se publica com a rede pública, que no Brasil não é pública, mas com a rede pública de transportes. A fim de que a GoMove ela seja a ponta de lança ou, como podemos falar, o fio da meada de um sistema único de transporte. Incluindo a micromobilidade, conectando com o sistema público macro. Com o sistema público macro, de forma que o usuário desta mobilidade tenha no nosso aplicativo uma única ferramenta para escolher qual o deslocamento é mais efetivo, para escolher qual a tarifa é mais barata e para realizar os seus pagamentos, tudo dentro de uma única wallet, dentro de uma única plataforma, né, que é o nosso aplicativo. Maravilha. Esse projeto ele começou aqui dentro, né? Você trouxe ele aqui para o Perini, a gente começou a trabalhar nessa parceria com o CityLab e validar algumas condições aqui de uso aqui dentro, o próprio aplicativo, a operação dos pontos de colocação dos veículos aqui dentro. Qual foi a importância disso aí nesse projeto? Que, na verdade, a gente ainda está trabalhando junto, né? O laboratório continua funcionando e apesar de você já estar no mercado, como é que foi essa ponte, como é que foi esse período de teste e essa ponte até você chegar no mercado? E como é que você está posicionado hoje no mercado? E quais os próximos passos aí pela frente? Tu sabe, Fabrício, de que para a gente poder fazer história, a gente tem que entender de geografia. Portanto, a nossa geografia ela foi fundamental para construir um pouquinho da história que a gente está implantando. E quando a gente fala de geografia, a gente fala de espaço físico, a gente fala de ambiente. E eu te asseguro que sem esta infraestrutura disponível para nós, junto com vocês, junto com o Perini, junto com todo este ecossistema que está aqui montado, seria praticamente impossível nós fazermos o que a gente fez. Então, é aquela coisa, né, que nós temos que estar no lugar certo, com as pessoas certas, para que as coisas na hora certa, e foi mais ou menos isso que aconteceu. Então a gente começa num ambiente controlado, testando equipamentos que, se fossem nas ruas, nós teríamos um grau de dificuldade muito grande por questão de segurança, violência e tudo mais. E a gente conseguiu fazer isso aqui de forma muito profissional, muito direta, muito rápida, né? E hoje a gente acredito que sejamos aí uma das iniciativas de fato contemporâneas que olha para a mobilidade como um mobility as a service de fato, ligados aos preceitos de Smart City, ligado a essa questão das tecnologias habilitadoras da indústria, tendo o IoT como a mola mestra, como nós falamos há pouquinho aqui, norteando, né, as nossas iniciativas. Para isso nós tivemos que investir numa outra startup, a qual provê esses serviços para nós, para que isso tudo seja core. Então a gente está, modéstia à parte, estamos indo bem, com bastante responsabilidade, passo a passo. A gente já está hoje desenvolvendo toda uma linha de 4 rodas também, que são os veículos elétricos, a fim de que a gente possa, em ambientes indoor, né, ou condomínios, etc., prover uma mobilidade super sustentável, energia limpa e super inteligente com as bicicletas e os carros também.
Muito bom. Os teus contatos com prefeituras, né? Você, via de regra, você tem que trabalhar com o poder público, você tem que trazer todo esse sistema, toda essa tua infra e alinhar isso com o poder público para que as cidades possam receber e utilizar, né, dos benefícios desse sistema. Como é que esse teu approach com o poder público? Isso tem... você deve ter criado aí já uma cultura, uma metodologia, uma forma de lidar com esse público de uma forma diferente, né? Como é que tem sido essa experiência? A gente se baseia muito num dos princípios básicos da inovação e das startups, que é entender a dor. Então, quando a gente começa a entender a dor, a gente já traz no nosso DNA uma outra metáfora ou uma outra analogia, que é de colocar o queijo para feder. Bota o queijo para feder, né? Então, quando a gente começou a construir isso, que passou pela mola mestra do IoT, a gente entendeu que se nós não tivéssemos um IoT com muita precisão e com uma tecnologia proprietária nossa, fazendo valer dessas já tecnologias atuais e tudo mais, incluindo na parte de firmware, middleware, etc., nós iríamos depender quase que exclusivamente do poder público. E o poder público poderia nos ver como um empecilho de deixar os equipamentos nas calçadas, etc. É por isso que é fundamental entender a dor, né? É entender para atender, né? E com isso nós fizemos uma leitura de que se nós desenvolvêssemos uma tecnologia proprietária nossa, nós conseguiríamos precisões, de fato, que o nosso equipamento pudesse trabalhar de forma abrigada. E quando eu trabalho com o nosso equipamento de forma abrigada, Fabrício, ou seja, num estacionamento de um shopping, no estacionamento de uma drogaria, no estacionamento de um hotel, no estacionamento de uma escola, eu deixo de ter aquela obrigatoriedade com o serviço público. Mesmo sabendo que a gente não tem uma necessidade de passar pelo poder público, pela via pública, sim. A gente faz questão, absoluta questão, de começar os nossos projetos pela via pública. Porque em algum momento isto se conecta. E se conecta muito mais como uma necessidade, e aí vem a história de botar o queijo para feder, do que uma ambição de startupeiro ou empreendedor, ou um incômodo para o poder público. Que é o quê? Quando as prefeituras começam a ver os equipamentos ali super padronizados, sem atrapalhar, bem localizados, provendo um serviço que até então, entre aspas, deveria ser público e que a gente está preenchendo um papel, trazendo inovação, energia limpa, segurança. O poder público é que nos chama e diz assim: escuta, a gente precisa transformar isso em público. Boa estratégia. Que é legal essa questão de colocar o queijo para feder. E quando a gente começa por este fio de meada do IoT e deste back-end que nós temos, de uma estrutura bastante profissional de desenvolvimento, a plugar isso em outras iniciativas que atacam as dores sociais de deslocamento, de tempo, de custo, o poder público aí é que fica ainda mais instigado a querer nos ter. Você cria o desejo lá na ponta. A gente cria o desejo total lá na ponta, e aí a gente passa a ser muito bem visto, muito bem querido, né? Por conta de todas as municipalidades, prefeitos, secretários, etc., que têm nos recebido aí de portas abertas. Felizmente, não tivemos zero problemas, né? Não tivemos nada de problemas, de fato. Muito bom. Nenhum não, aí nessa nossa trajetória, que já são 6 cidades, e a gente finalizou o nosso MVP, foi um MVPzão, né? Sim. Para poder ter as convicções que hoje nos norteiam aqui, nos trazem até aqui. Muito bom ouvir isso. Já fico honrado e feliz aí por fazer parte dessa história também. E me diz aí, para a gente finalizar, o que vem por aí, quais são as próximas, os próximos projetos GoMove, para onde é que a gente está indo, os novos veículos, o que... O nosso sonho, Fabrício, é um sonho muito grande. É um sonho de ajudar a transformar a mobilidade no Brasil.
é um sonho de devolver tempo para a sociedade. Esse é um sonho que nós pretendemos ir para mais de 800 municípios. Né? Então, a ambição e a vontade de fazer faz com que a gente tenha que ter muito cuidado com os passos que a gente vai dando. E tu sabe que para o Venture Capital, para as iniciativas de risco, como é o nosso caso, o mercado secou. Né? Então a gente está 100% bootstrap com os nossos recursos, já atingimos o nosso break-even, estamos ali sobrevivendo a esse momento, né? Mas a gente tem bastante ambição de acertar um parceiro certo, de acertar uma iniciativa certa, porque tudo que nós tínhamos que fazer, tudo que estava ao nosso alcance como empreendedores, nesta etapa de validação, de go-to-market, de product market fit, a gente já fez na construção de time. Eu já fiz uma transição, eu não sou mais o CEO da GoMove. Quem está tocando hoje a operação é o Thiago Bogo, querido Thiago Bogo, que vai nos assistir aqui. Tem uma competência absurda, trabalhou no transporte público a vida inteira. Então, eu hoje já estou como presidente do conselho, a gente montou um pequeno conselho lá, de forma que essas iniciativas elas sejam desenvolvidas por essa turma boa aí que a gente montou. Muito bom. Jean, te agradeço muito aqui pela participação, por ouvir histórias excelentes e que estão contribuindo aí para o desenvolvimento das nossas cidades, melhorando aí a questão de acesso, a questão de mobilidade, a questão da qualidade de vida lá na ponta do cidadão. Acho que envolvendo aí tanto a parte de tecnologia, poder público e todo esse contexto, esse ecossistema aí de empresas e pessoas por um bem comum. Legal. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu é quem agradeço. Um grande abraço, sucesso a todos nós. Para nós. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.